A Casa Branca divulgou um documento detalhando que a China vai enfrentar tarifas de 245%. Você ouviu bem, 245% nas exportações aos Estados Unidos. O governo chinês, por sua vez, voltou a afirmar que não tem medo, não teme o conflito comercial com os americanos. Reportagem de Mariana Giangiacomo. A China convocou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para acusar formalmente o governo de Donald Trump de intimidação por meio do comércio internacional e de lançar uma sombra sobre os esforços globais pela paz e desenvolvimento. A nota convida todos os 193 países membros da Assembleia Geral da ONU a comparecer ao encontro. A carta é uma resposta chinesa ao novo aumento das taxas de importação americanas contra produtos da China. Dependendo do produto, os impostos podem atingir 245% e estão divididos em 3 categorias: 125% nas tarifas universais, 20% de alíquota relacionada à crise do fentanil e tarifas recíprocas que vão de 7,5% até 100%. O presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, reconheceu que as tarifas trazem incerteza e que podem pesar na inflação americana de curto prazo, mas ressaltou que o Federal Reserve ainda vai esperar o desenrolar da situação para decidir o rumo da política monetária. The level of tariff increases announced so far is significantly larger than anticipated, and the same is likely to be true of the economic effects, which will include higher inflation and slower growth. Além das mudanças nas tarifas, a Casa Branca impôs novas restrições às exportações aos chineses de chips relacionados à inteligência artificial. Esses processadores representam uma fatia importante nas vendas das empresas de tecnologia. E esse é mais um esforço do governo Trump para tentar acompanhar a China no desenvolvimento dos sistemas de IA. Como resultado, o dia foi de queda generalizada nas ações do setor nos índices de Nova York. A maior baixa foi da Nvidia, de 6%, seguida pela Tesla e pela Apple. Essa restrição e as declarações do presidente do Federal Reserve ajudaram a derrubar o desempenho da Nasdaq, da Dow Jones e da S&P 500, todas com queda de mais de 1%. Refletindo o sentimento do mercado, o banco americano Goldman Sachs voltou a aumentar o risco de recessão devido à grande incerteza ligada às tarifas de Trump. O presidente do grupo, David Solomon, destacou que a guerra tarifária já gerou uma desaceleração do crescimento mundial e produz diversos riscos materiais para a economia americana. Tiago, conversando com você hoje aí, excepcionalmente você está conversando conosco aí do Canadá, sua base é Washington, Nova York, né? Tiago, a gente observando daqui de longe do Brasil, a postura do Trump nesse confronto que a gente tem notícias praticamente de hora a hora entre China e Estados Unidos. Não se detecta daqui da nossa distância que o Trump tenha qualquer, digamos, dado qualquer sinal de alteração no que até agora foi a conduta dele, ou não? Olha, o Trump ele é muito bom em querer demonstrar uma confiança sempre contínua e muito alta. Por mais que tenha muitas pessoas próximas a ele que acreditam que não existe de fato uma estratégia formal e que ele vai avançando conforme os dias vão passando e reagindo a situações, ele gosta sempre de bater na tecla de que tem uma estratégia suprema e que essa estratégia está sendo seguida à linha. Agora, quando ele aplica essas tarifas em relação à China, ele tem que sempre levar em consideração que a China tem um poder de retaliação tão grande ou talvez até maior. Como eu já mencionei aqui antes, 50% de todos os antibióticos nos Estados Unidos, eles dependem da China, de uma forma pura e simplesmente. Todos os semicondutores que são feitos, inclusive os chips da Nvidia, que agora estão proibidos de ir para a China, eles precisam de gálio e germânio, que são 2 minerais críticos raros que a China tem controle acima de 90% de toda a produção global. Então, isso mostra que ou o Trump não está bem posicionado em relação à sua estratégia e que, de fato, ele vai avançando dia após dia, ou ele sabe algo que nós não sabemos. E ele sabendo esse algo que nós não sabemos, de fato, se for certo e se de fato existir, ele pode ser, sim, um grande estrategista, mas não é exatamente o que está mostrando nesse momento. Mas eu vou pedir para você nos dar uma ideia de como que, e a gente já trouxe isso na reportagem da Mariana,
como que algumas vozes importantes começam a lançar alertas também de tom bem negativo. Mas primeiro queria, por você, Lorival, entender em que trecho estamos nesse confronto comercial, nesse momento comercial, entre China e Estados Unidos. A China está adotando novas medidas, né, em vários setores da economia e ainda está nessa parte comercial, né? Então, tem os minerais raros, os minerais de terras raras, os minerais críticos. Os próprios Estados Unidos, né, ao tolher o acesso da China aos semicondutores da NVIDIA, que foram adaptados, né, os H20 foram feitos para se adaptar à lei do Joe Biden, né, que impedia a exportação para a China dos mais sofisticados, que tem o ECAD para desenhar as máquinas que fazem os chips mais sofisticados. Agora, os Estados Unidos de Trump tolheram essa exportação, esse acesso, né? E a China está caminhando para impedir o acesso dos Estados Unidos também a tudo que é estratégico para os Estados Unidos no campo comercial. Ainda teria uma próxima etapa que seria financeira, que aí, em vez de a gente ficar falando de bilhões de dólares, a gente falaria de trilhões de dólares. A China tem 268 empresas listadas na Bolsa de Valores nos Estados Unidos, no valor de 1 trilhão e 100 bilhões de dólares. Se os Estados Unidos retiram essas empresas do mercado americano, é claro que provocaria uma queda gigantesca no próprio mercado americano, mas machucaria bastante os Estados Unidos. São muitos bancos licenciados dos dois lados, China e Estados Unidos. Com uma canetada, você poderia retirar os bancos americanos da China, os bancos chineses dos Estados Unidos. Aí a gente veria realmente um derretimento de valores fenomenais no mundo. Então, a gente ainda tem potencialmente muito para ver nessa guerra se ela não for estancada. É exatamente esse ponto, Lorival, que eu queria que a Thaís desenvolvesse agora. Os alertas feitos hoje vão nessa direção que o Lorival está descrevendo. Os alertas falam de possibilidades de crise do dólar. Os alertas falam de possibilidade de rompimentos financeiros significativos, que é o que o Lorival acabou de se referir, até aqui como uma hipótese, ou como uma alta probabilidade. Então, William, os mercados têm, por tradição, fazer o seu mapeamento de riscos e deixar os eventos mais extremos para as caudas. E tentar precificar aquilo, deixar aquilo ali visível, né? Vai que acontece alguma coisa. Mas dentro de alguma racionalidade, chama risco de cauda, porque fica na ponta. O Trump transformou o risco de cauda num cenário base. Então, essa turma que passa o tempo inteiro pensando, fazendo negócios, né, levando em consideração esse cenário base de alguma estabilidade, mesmo que com uma certa turbulência, não consegue escapar de uma previsão muito negativa. E os grandes cabeças que estão fazendo esse alerta são os caras que respaldam a avaliação de risco do capital no mundo inteiro. São os CEOs dos grandes bancos, são os CEOs das grandes empresas. É um cara como Jeremy Powell, por exemplo, que faz essa declaração hoje, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, que é a única instituição, nós já falamos disso aqui, que Trump não conseguiu botar a mão ainda, né? Ali da estabilidade, dos checks and balances nos Estados Unidos. Ele vem dar essa declaração hoje dizendo o seguinte: Donald Trump vai me fazer escolher entre os meus dois mandatos. Pleno emprego me faz baixar o juro, e o outro, inflação, me faz subir o juro. O que a economia americana quer? Essa não é uma equação fácil, essa não é uma equação que tira a economia americana de um risco importante de desaceleração e desaceleração estrutural. Então, não é à toa, os alertas não são à toa.
Tiago, a gente tem visto no debate público, aí quer dizer, ali onde você normalmente está, nos Estados Unidos, a gente tem visto uma dificuldade grande de alguns dos que eu vou chamar aqui, de ideólogos do MAGA, sobretudo na área econômica, do Make America Great Again, que hoje, através dessa sigla, se identifica uma corrente de pensamento, não só de eleitorado, nessa área econômica, de defender o que o Trump está fazendo frente ao que um enorme espectro de vozes alerta como sendo perigoso. O que está acontecendo? William, a estratégia dos Estados Unidos e a estratégia daqueles que são próximos ao Trump, é uma estratégia completamente diferente da do Xi Jinping, por exemplo. Esses ideólogos do MAGA, por exemplo, toda a assessoria econômica que eles oferecem tem como objetivo final uma legitimação ainda maior do Trump perante o público americano e perante segmentos do MAGA. Não se tratam de estratégias econômicas que têm um objetivo mais estrutural em termos de país e em termos de posicionamento dos Estados Unidos no ambiente global. É muito mais um processo de legitimação interna daquilo que é um processo no qual eles consideram que é essa expansão da mentalidade do que representa ser MAGA. Então, nós temos assessores, ideólogos, consultores próximos ao Trump que cada hora falam de um ponto de vista um pouco diferente, de que ele é de direita, outros argumentam que ele é um populista, outros argumentam que ele é um representante do povo que não está nem aí para Wall Street, e isso faz com que seja uma estratégia, um posicionamento muito voltado para dentro, voltado para gerar uma confiança entre aqueles que fazem parte desse universo, que é bem distinto da estratégia do Xi Jinping, por exemplo, que desde maio do ano passado tem um tripé de funcionamento de como reagir ao Trump, sabendo que ele era o favorito lá atrás para ganhar. E isso mostra que a estratégia da China em relação à contenção e principalmente a espera das tarifas colocadas pelos Estados Unidos não geraram tanto impacto assim interno ao redor do Xi Jinping, enquanto nos Estados Unidos é um processo mais de maturação e legitimação do que eles querem ser. Dorival, quando a gente olha para isso que está acontecendo entre Estados Unidos e China e olha para nós, o impacto isso tem sobre nós, tem uma frasezinha dita assim, solta assim, mas o Trump ele é bom nessas coisas de criar clima de televisão, né? Vem do reality show, né? Ele fala assim, en passant, capaz que a América Latina tenha que optar entre a China e os Estados Unidos. Não, é o contrário. O que vai acontecer é exatamente o contrário. Agora, o Brasil e outros países têm a oportunidade de fazer aquele jogo que no ano passado a gente discutia aqui e que eu dizia que não dava para fazer no ano passado com Joe Biden, mas agora dá para fazer com Donald Trump, que é aquele jogo de se leiloar, no bom sentido, entre China e Estados Unidos. Quem dá mais investimento, quem facilita mais o comércio. Por quê? Porque no ano passado tinha uma tensão geopolítica, né, que era a China apoia a Rússia, né, e os Estados Unidos apoiavam a Ucrânia. Agora isso se desfez, se dissipou. Né? Assim, você pode ao mesmo tempo apoiar a Ucrânia, como o Lula faz, e não se indispor com Donald Trump. E nem com Xi Jinping, obviamente. Você queria dizer Rússia, né? Apoiar o Putin, eu quis dizer. Você falou Ucrânia. Falei Rússia, Ucrânia. Eu entendi seu raciocínio, o Lula pode... eu conheço bem teu raciocínio. Você quis dizer Rússia, não Ucrânia. O Lula pode só para esclarecer para a audiência. Continuar gostando do Putin sem nenhum problema com o Trump, porque o Trump também gosta do Putin, assim como o Xi Jinping. Então, essa questão geopolítica se desfez. E agora, desde que o Lula não fique falando muito sobre Israel, sobre faixa de Gaza, e Irã, e não mande mais o Alckmin para Teherã, até porque o Alckmin é o negociador com os Estados Unidos, mas hoje Estados Unidos e China estão muito mais sequiosos de conquistar zonas de influência, né, principalmente sobre a América Latina, no caso dos Estados Unidos, do que antes. Então, essas são frases que o
Trump dispara, assim, para tentar lançar, né, medos, receios, mas não cola. A realidade não é essa. Eu estou acabando o programa, não cola? Não cola, né, William? A gente já tratou aqui, acho que de um tema fundamental, que vamos voltar nele várias vezes, que é a corrosão da credibilidade dos Estados Unidos, né? Eu acho que esse aqui é o ponto.